Olá, meu nome é Rosana Raeli, sou nutricionista, personal diet e bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, Rosana Raeli Nutri. E hoje eu vou compartilhar com você uma aula que eu gosto muito de falar, inclusive, que é sobre longevidade, longevidade saudável, não envelhecimento, mas sim como que estamos colocando, inserindo mais vida aos nossos anos. Eu quero, como nutricionista, compartilhar com você, seja nutricionista que está aqui me assistindo, profissional da saúde, ou até mesmo se não for nutricionista ou profissional da saúde, que entenda um pouquinho da importância de uma alimentação adequada, de uma alimentação equilibrada, principalmente para prevenir ou minimizar os efeitos da sarcopenia tão presente, infelizmente, nos idosos, e em um país que nós estamos justamente aí com um grande número, uma grande população acima de 60 anos. Mas vamos lá, começando a aula de hoje, falando um pouquinho sobre mais vida aos nossos anos. Na verdade, quando eu falo isso, é justamente para não ter essa imagem do envelhecimento, simplesmente acrescentando mais anos à nossa vida, e sim, de uma forma mais alegre, mais feliz, termos qualidade de vida nesse processo de envelhecimento. Brincando com vocês até um pouquinho aqui sobre como estamos enxergando o nosso processo de envelhecimento. Como está você? Como estão os nossos pacientes? Enfim, será que está tão difícil assim começarmos a enxergar esse processo de envelhecimento? Lembrando aqui que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população do Brasil acima dos 60 anos, nos últimos 50 anos, triplicou. A porcentagem era de 6% quase na década de 70, em 2020 esse número já foi para quase 19%. E é interessante porque resultados preliminares divulgados pelo IBGE neste ano de 2022, foi feito um censo de novembro de 2021 a fevereiro de 2022, englobando aí mais de 27 capitais, aliás, e mais de 100 mil recenseados, né? E nessa preliminar já o mostrou 51% mulheres e 48% homens no nosso Brasil, sendo que a população idosa acima de 60 anos já engloba aí em torno de quase 17% do total destes recenseados. Mas cabe ressaltar aqui que isso é uma preliminar. O novo censo vai ser realizado novamente a partir do dia 1º de agosto de 2022, mas já mostra um pouquinho aí a estrada do envelhecimento da nossa população como está. E mostrando um pouquinho esse processo, né, de envelhecimento, principalmente a população acima de 60 anos no Brasil, na década de 80, de 90. Então, se você observar aqui, nós temos, né, acima de 60 anos, cada vez mais vai engordando essa pontinha da nossa pirâmide, né? Aqui em 2000, né, acima de 60 anos, aqui do lado direito em 2005, depois em 2010, em 2020, em 2030, 2040, cada vez mais essa população, a projeção dessa pirâmide alimentar, etária, perdão, brasileira, e logicamente, a nossa pirâmide etária absoluta aí em 2050 com uma grande população acima dos 60 anos. E como estamos, né? E quando eu falo 60, não é simplesmente 60 anos. Olhando aqui nessa pirâmide, 85, 70, perdão, 65, 70, 75, ou seja, né? A população está envelhecendo, mas, de novo, com que tipo de longevidade? Lembrando que longevidade e envelhecimento são diferentes. Longevidade é a característica ou qualidade de ser longevo, uma duração de vida mais longa até do que comum, e com qualidade de vida. Envelhecimento, por sua vez, é o ato ou efeito já de envelhecer, né? É o efeito de tornar-se velho, mais velho, ou de aparentar velhice ou antiguidade. E, inclusive, temos o Estatuto do Idoso já como instituído, né, a fim de regular os direitos, né, assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, como que estamos envelhecendo? Como que, como profissionais da saúde, como nutricionista, estamos promovendo uma longevidade saudável?
aos nossos pacientes e a nós mesmos. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o que é ser ativo? O que é um envelhecimento ativo? É o processo de otimização das oportunidades de saúde, a participação e segurança com o objetivo de sim melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Isso é um envelhecimento ativo. Agora, ser ativo também está longe de simplesmente fazer exercício ou ter atividade física. Refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais, civis, enfim, é viver, como nós tanto falamos. E dentro dessa situação, né, durante esse processo de envelhecimento natural, nós nos deparamos muitas vezes com alguns pontos importantes que não podem deixar ficarem de lado, né? Chamados de gigantes da geriatria, né? São 5 Is: instabilidade postural, levando muitas vezes a quedas, incontinência urinária e fecal, incapacidade cognitiva, como, por exemplo, demência, depressão, Alzheimer, né, muitas vezes, imobilidade, levando, por exemplo, até mesmo a lesões por pressão, por não se mover, né, o paciente fica muito tempo sentado, muito tempo deitado, iatrogenia, muitas vezes, com essa alteração medicamentosa, ou seja, os 5 gigantes da geriatria, como eles podem ser minimizados durante esse processo de envelhecimento, né? Como podemos viver mais e melhor? Não é simplesmente viver mais. Como podemos viver mais e melhor? E o mundo da nutrição, o mundo da alimentação pode sim ajudar nesse processo. Lembrando que a nutrição é um importante componente para manter a saúde e o bem-estar dos idosos. Uma nutrição inadequada, por exemplo, ela contribui sim para a progressão de várias doenças e é também considerada como um importante fator contribuinte para essa complexa etiologia envolvendo, por exemplo, sarcopenia e a síndrome da fragilidade. Pensando em uma triagem nutricional, então agora eu quero aqui conversar um pouquinho com você, nutricionista que me assiste neste vídeo, ou até você, profissional da saúde, a triagem nutricional como tratamento nutricional preventivo. E segundo a diretriz Braskem de terapia nutricional do envelhecimento, nós temos todo um cuidado nessa triagem, né? Logicamente, o paciente que, por exemplo, em um momento de internação, ele tem 24 horas para ser realizada essa triagem e repetida semanalmente. Porém, um paciente institucionalizado, né? Após a admissão é feita a triagem e depois repetida a cada 3 meses ou anualmente, a depender, claro, das condições clínicas e do hábito alimentar. Por exemplo, no meu caso, atendendo pacientes na sua residência como personal diet, muitas vezes os pacientes que eu atendo, na grande maioria, são pacientes idosos ativos. Eu tinha um paciente, por exemplo, com uma esteira ergométrica no meio da sala. Então, na verdade, a triagem nutricional inicial é feita, porém, a cada 30 dias inicialmente, depois vou estendendo para 90, ou uma vez a cada 6 meses, mas essa triagem nutricional é importantíssimo, principalmente do ponto de vista preventivo, né? E como ferramentas de triagem nutricional, nós podemos utilizar, por exemplo, a mini avaliação nutricional, que também tem a sua forma reduzida. Você, nutricionista, tem acesso tranquilamente a todos esses documentos, acessando pela internet mesmo, e são documentos validados e que podem ser tranquilamente utilizados, tanto a mini avaliação nutricional, quanto a mini avaliação nutricional reduzida, e inclusive a avaliação subjetiva global do seu paciente, onde você pode, frente a todo o questionário respondido, ter uma ideia se esse paciente está bem nutrido, moderadamente nutrido ou até com uma certa suspeita, né, de má nutrição ou gravemente desnutrido. Seria uma porta inicial, principalmente aquele paciente muitas vezes com dificuldade para se alimentar. Então aqui, inicialmente, uma triagem. Não necessariamente você tem que obrigatoriamente utilizar, principalmente em questão de um consultório ou questão até mesmo, no meu caso, como personal diet, indo na residência do paciente. Mas é um instrumento muito bem elaborado, muito validado e que pode tranquilamente ser utilizado por você, nutricionista.
Além disso, temos avaliação antropométrica, e dentro da avaliação antropométrica, nós vamos ter inicialmente o famoso índice de massa corporal, que é o peso pela altura ao quadrado, onde temos os protocolos, né, as referências, então, tanto pelo CISVAN quanto pela Organização Pan-Americana da Saúde, que consideramos acima de 60 anos, não seria da Organização Mundial da Saúde para o adulto, por exemplo, utilizando a referência de peso adequado, peso saudável para o adulto, 18,5 a 24,9, por exemplo. Aqui, pela OPAS, é entre 23 e 28 o índice de massa corporal para peso adequado, e pelo CISVAN, entre 22 e 27. Porém, cabe a você, nutricionista, avaliar o seu paciente da melhor forma possível, podendo utilizar também, além do índice de massa corporal, as medidas clássicas antropométricas, circunferência do braço, a prega cutânea do tríceps, circunferência muscular do braço, havendo ressalvas aqui, principalmente com a prega cutânea do tríceps, né, a tricipital, porque muitas vezes é até difícil você ter realmente uma ideia, porque é muita pele, dependendo do paciente, da idade desse paciente, das condições clínicas desse paciente a ser avaliado sob essa visão das medidas antropométricas clássicas. E daí a importância de termos, por exemplo, outra avaliação que, apesar da área muscular do braço, né, ser a medida antropométrica muito utilizada classicamente, como vimos pela massa, né, a área muscular do braço, sabe-se que a avaliação dos membros inferiores também é muito sensível à massa muscular relacionadas à idade. Daí a importância de você também poder realizar a circunferência da panturrilha, e que, mais uma vez, pela diretriz Braspen, de terapia nutricional do envelhecimento, ela é incluída, né? Então, a circunferência da panturrilha tem sido utilizada como marcador de massa muscular para diversos estudos de prevalência de sarcopenia e em vários também estudos populacionais. Menor do que 33, menor ou igual a 33 para mulheres, menor ou igual a 34 para homens, como uma avaliação aí a ser observada, né? Ou seja, tem que ser acima deste valor para não ter uma possível, um possível diagnóstico sob esse aspecto da panturrilha como com sarcopenia. E aí, no caso, dentro da minha prática, né, como eu falo, os meus idosos normalmente são idosos ativos, né? E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você, nutricionista, com você, profissional da saúde que assiste a essa aula, onde nós estamos aqui discutindo aquele idoso de ter uma qualidade de vida, de ter condições de realizar a sua atividade física, de ter condições de sair para ter uma vida com alegria, com felicidade. E aqui no caso, eu compartilho com você uma sugestão de como eu faço a avaliação. Logicamente, não é para todos os pacientes, mas principalmente daquele paciente onde eu vejo que é interessante ter, além da circunferência da panturrilha, por exemplo, a circunferência muscular do braço, a circunferência do braço. Muitas vezes pode ter dificuldade em ter o peso, então tenha na sua manga, como eu brinco com os meus alunos, né, situações em que, se o paciente não tiver condições de ser pesado, né, você pode trabalhar com a estimativa da altura, com a estimativa do peso, considerando fórmulas específicas para isso. Então, compartilho com você de como eu também faço em alguns casos, considerando aqui a consulta dos meus pacientes, principalmente aqueles que eu percebo, né, logicamente, frente a uma triagem, uma possível presença aí de uma desnutrição. Fora isso, também, lógico que é muito importante termos toda a ideia do seu acompanhamento médico, uso de medicamentos, cirurgias, exames laboratoriais. A gente vai falar muito sobre isso aqui na aula, né? Os dados envolvendo também as condições que esse paciente mora, como que ele vive, vive sozinho ou não. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso com você durante este bate-papo aqui sobre longevidade saudável, né? A anamnese alimentar, como que é a sua alimentação desde a hora que acorda até a noite, todo o hábito alimentar desse paciente, mas considerando também a parte digestória, dor abdominal, flatulência, como que está o intestino, a mastigação. Esse paciente apresenta dificuldade para mastigação, ele tem prótese, como está? Isso interfere demais na qualidade da alimentação do paciente. Então, são detalhes importantíssimos de serem analisados e avaliados.
Ah, Rosana, muitas vezes o paciente ele nem está sozinho, ou é com o acompanhante, com o filho, com a cuidadora, vai depender do nível do seu paciente idoso, né? Muitas vezes eu atendo paciente, eu tenho uma senhora que eu atendo de quase 80, praticamente 80 anos e que ela me recebe sozinha na casa dela. Em contrapartida, pacientes muitas vezes de 70 anos em que a filha fica junto. Então, depende muito, né, essa individualidade. O mais importante nisso tudo, frente a toda essa avaliação que nós realizamos aos nossos pacientes, não somente a avaliação clínica, logicamente, considerando a alimentação, mas também toda esta parte da avaliação nutricional, é a importância, como profissional da saúde, como nutricionista, nós temos que ter essa visão, porque alterações na massa muscular, uma redução na massa muscular, por exemplo, você pode ter como agravo a sarcopenia, uma redução da capacidade funcional. Você pode ter, por exemplo, o idoso ele não toma muita água, a sensação de sede dele é cada vez mais diminuída. Então, uma redução de água corporal pode levar a uma desidratação, redução da massa mineral óssea, osteoporose, osteopenia, quantas fraturas podem ser evitadas, por exemplo, com uma boa nutrição, né? E o aumento ou até mesmo a redistribuição da gordura corporal, o quanto é um risco à saúde quando está na região abdominal, na região central, frente a diabetes, dislipidemias e doenças cardiovasculares. Então, toda essa visão do nutricionista, desde a triagem nutricional, já tendo uma ideia de como está o seu paciente, como que vai ser a alimentação dele, como está a alimentação dele, como eu já vou criando na minha cabeça para fazer, para fornecer um bom plano nutricional. Mesmo porque é muito comum, em alguns casos, a anorexia do envelhecimento. Infelizmente, existem vários fatores que afetam o consumo alimentar, que afetam a nutrição desse idoso. Alterações fisiológicas, alterações na função digestória, função sensorial, capacidade mastigatória, o fluxo, né, e a função da saliva, a estrutura do estômago, do intestino, a diminuição da sensibilidade à sede, como eu falei, né? Muitas vezes o paciente idoso, ele apresenta um pouco de hipocloridria, que é a diminuição da acidez do suco gástrico, então aquela sensação de digestão mais lenta, ou então o paciente, uma diminuição da enzima lactase, então já tem uma possível intolerância à lactose, isso tudo é muito importante, porque o paciente não sabendo, não se conhecendo, ele muitas vezes deixa de se alimentar da forma correta. E isso faz com que todo esse comprometimento fique cada vez mais exacerbado. Por exemplo, olfato, paladar alterados, desinteresse pela alimentação. Quantos de nós não tivemos contato com até pessoas que tiveram Covid e não se alimentaram direito pela dificuldade do olfato, do paladar que apresentaram, né? Então, isso tudo faz com que as pessoas comam menos, quanto mais o idoso. Além do que, essa situação muitas vezes faz com que o idoso busque tudo mais docinho, né? Procure algo mais palatável, substitua o jantar, comida por lanche, um pãozinho, café com leite, um pãozinho branco francês, uma manteiguinha, acabou, não coma mais nada, né? Como está a qualidade nutricional dessa refeição, por exemplo, né? A produção da saliva reduzida, por exemplo, também já dificulta essa mastigação que já é difícil pela ausência de uma arcada dentária correta, ou até mesmo ausência de dentes em alguns casos, os molares, pré-molares, ou mesmo aquela prótese que já o paciente emagrece, a prótese fica mais larga, machuca a boca, enfim. Isso tudo envolve o quê? Um impacto muito grande na quantidade e na qualidade da ingestão alimentar. Haja visto que temos levantamentos já mostrando, infelizmente, essa situação. Essa ingestão inadequada de nutrientes na população de idosos no Brasil, tivemos um levantamento de 2008, 2009, e na sequência tivemos um recentemente, até 2017, 2018, e foi muito interessante. Acompanhem aqui comigo esses dados, olha que interessante. O consumo de arroz diminuído, o consumo de feijão diminuído, de carnes, né? Então a parte proteica diminuída, a mesma coisa aqui, por exemplo, laticínios diminuído também, né? Aumentou um pouco salada, aves e suínos, mas temos aqui principalmente no que diz respeito à ingestão de alimentos ricos em proteína, fontes de proteína, principalmente as carnes, leite, laticínios, né?
os lácteos como um todo, todos por volta aí de 30%, 38%. Em contrapartida, olha aqui no cantinho, dê uma olhadinha, sanduíches e pizzas, nada contra. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não sou radical. Mas nós temos aqui uma situação de 2007 e 2008 para 2017 e 2018 de praticamente o dobro, né, de consumo de sanduíches e pizzas pelos nossos idosos. Então, vale a reflexão como está a alimentação destes pacientes no que diz respeito principalmente à ingestão de nutrientes. E aqui traz justamente esse perfil. Nós temos uma porcentagem de inadequação de ingestão de nutrientes importantes, 98% de inadequação de cálcio, tanto nos homens quanto nas mulheres, de vitaminas, de magnésio, de vitamina C, enfim, temos aqui toda uma inadequação, exceto do ácido fólico, do zinco, de algumas, mas principalmente cálcio, vitamina A, vitamina B6, magnésio, todos eles aí com uma inadequação de 80% para mais de micronutrientes, no consumo desses micronutrientes. E isso tudo é importante, porque além de não estar consumindo corretamente alguns alimentos ricos em proteína, por exemplo, que muitas vezes a gente foca só nisso e não é, os outros nutrientes, inclusive antioxidantes, também não estão sendo consumidos. O processo de envelhecimento pode contribuir para a redução da ingestão alimentar, nós já vimos isso, o quanto que esse ponto fisiológico pode fazer com que tenha uma diminuição dessa ingestão alimentar, com a diminuição na queda, né, do aporte proteico, do aporte calórico, isso tudo levando sim a um declínio de quê? De massa muscular e justamente instalando a sarcopenia. E aí torna-se um dos grandes vilões, fantasmas nesse processo de envelhecimento, porque é, infelizmente, uma realidade muito grande a presença da sarcopenia no idoso, influenciando diretamente na qualidade de vida. Muitas vezes o paciente ele está bem, por um lado, porém não consegue levantar, não consegue caminhar, não consegue ter a sua individualidade, a sua incapacidade funcional vai sendo cada vez mais exacerbada. E falando na sarcopenia, quero dividir com vocês aqui um pouco sobre ela, né? É uma redução da nossa massa progressiva, massa, força e desempenho das massas musculares, né? A prevalência da sarcopenia acima de 60 anos pode chegar até 13% da população, e acima de 90 anos, 50% dos idosos vão apresentar essa sarcopenia. A perda muscular, ela pode ter uma diminuição de 1 a 2% por ano após os 50 anos de idade, não estamos falando nem de idosos aqui. A perda de força muscular, ela pode apresentar uma diminuição de 1,5% ao ano, chegando a 3% de diminuição por ano após os 60 anos. Eu tinha uma paciente que uma vez na casa dela, ela me recebeu com água, foi oferecer a água para eu tomar, e no momento que ela foi oferecer a água, ela não conseguia abrir a garrafa. E eu fiquei olhando, falei, nossa, já está demonstrando essa diminuição de força. Ai, não tenho força. E era algo tão simples, porque eu fui lá e abri com tanta facilidade. Né? Então, nós observamos isso, essa perda de força muscular é muito frequente. E a taxa de síntese muscular, justamente, além de tudo, ela é reduzida em 30%. Nós temos essa síntese muscular, ela já não é como antes. Né? E no Brasil, temos 2 estudos muito bem-vindos e que, inclusive, estão aqui na referência para vocês, o estudo SAB e o estudo FIBRA, onde mostram a prevalência de sarcopenia em idosos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo, em torno de 15%, no Rio de Janeiro, em torno quase de 11%. Né? E dentro desse contexto de sarcopenia, nós temos uma classificação que, né, na verdade, ela não seria classificação, mas para entender dentro das recomendações para o diagnóstico e tratamento da sarcopenia no Brasil. Então, nós temos a sarcopenia primária, justamente com essa perda de massa, a perda da força muscular com a idade, como já vimos anteriormente, porém temos a secundária, e é nessa secundária que muitas vezes nós podemos sim amenizar com uma melhora da alimentação, porque a secundária
ela está diretamente relacionada com a baixa ingestão energética, com a baixa ingestão proteica, deficiência de nutrientes, de micronutrientes, uma má absorção nas condições intestinais. Então, observar o funcionamento intestinal, a presença de desbiose nesses pacientes, né? O problema oral, como que estão esses nossos pacientes do ponto de vista de mastigação, então não simplesmente sabermos o quanto eles comem, mas como eles estão comendo, como eles estão se alimentando, sem contar com a presença da inatividade, da iatrogenia e até mesmo das doenças que podem levar a todo esse processo da sarcopenia. Então, aqui uma reflexão de como, perdão, fica esta situação. E como eu posso rastrear, Rosana? Como eu posso entender se esse meu paciente está com sarcopenia? Nós temos algumas estratégias, com base nas estratégias de rastreio, que são sim preconizadas por sociedades científicas internacionais relacionadas à força. O questionário SARC-F parece ser uma maneira bem apropriada para o rastreio da sarcopenia no idoso. E ela é recente, porque o questionário é um instrumento de triagem proposto em 2013 por 2 pesquisadores norte-americanos, e tem sido uma ferramenta muito bem aceita como uma estratégia, é claro, de rastreio na população. E aqui, neste manualzinho que tem à sua esquerda, para depois, tranquilamente pela internet, você consegue baixar esse manual, recomendações para diagnóstico e tratamento de sarcopenia no Brasil, nós temos um algoritmo, né? Dentro desse algoritmo, onde você vai pontuando as possíveis situações as quais o seu paciente podem se encontrar. Então, em primeiro momento, o SARC-F, depois nós temos aqui a força muscular e depois uma sarcopenia a ser confirmada também através, por exemplo, de alguns outros exames que nós vamos ver na sequência. Então, a primeira etapa, né, o questionário SARC-CAUF, ou SARC-F. É um questionário onde você faz juntamente ao seu paciente. Então, você vai observar, por exemplo, quanto à força, perguntas, o quanto de dificuldade tem para levantar, carregar 5 quilos, por exemplo, e o próprio paciente vai pontuando com você. Não, nem tenho nenhuma dificuldade, alguma dificuldade, ou muita, ou nossa, Rosana, não consigo levantar 5 quilos. Tem uma pontuação para cada componente. Ajuda para caminhar, para levantar da cadeira, para subir escada, por exemplo. Se eu tenho dificuldade para subir escadas na sua casa, ou subir 10 degraus, nossa, eu preciso de ajuda, não consigo, ou então subo tranquilamente, enfim. Quedas. Quantas vezes o senhor já caiu neste ano? Eu tinha um paciente que quase caiu, falou que tinha caído quase em todos os cômodos da casa. Então, depende muito de caso a caso, né? E a circunferência da panturrilha, que é uma medida muito, que a gente vai também ver na sequência aqui, uma medida muito interessante também, onde é um diagnóstico, um possível diagnóstico também de prevenção, né, de prevalência, perdão, de sarcopenia, onde essa interpretação maior ou igual a 11 pontos sugerem uma possível sarcopenia inicialmente frente a essa primeira etapa, no caso, utilizando esse questionário SARC-CAUF-F. E na segunda etapa, nós teríamos o quê? A presença da avaliação da força muscular. Mas aqui no caso, você precisaria ter o quê? A força de pressão para realizar a força da pressão palmar, a presença de um dinamômetro. Ah, Rosana, mas eu não tenho condições. Por quê? Ele vai diagnosticar, no caso, vai resultar como fraqueza muscular, menos que 27 quilos para homem, menos que 16 quilos para mulher, no momento que for realizar esse teste. Mas, se você não tiver, se o profissional da saúde não tiver o dinamômetro, um outro teste também é o teste de sentar e levantar da cadeira 5 vezes. Posição correta para o teste é o indivíduo sentado, com as costas apoiadas em uma cadeira e os braços cruzados no tronco, ele vai sentar e levantar 5 vezes. E a recomendação é que não demore mais do que 15 segundos, né? Então, algo também que você vai observar com o seu paciente nesse contexto, e considera somente uma tentativa, tá?
Na terceira etapa, então, nós vimos o questionário SAQ-F, na sequência, o dinamômetro, ou o sentar e levantar da cadeira, e na terceira etapa, para confirmar a quantidade ou a qualidade muscular, você poderia utilizar a densitometria ou a bioimpedância. Obviamente, frente ao resultado da densitometria, muitas vezes já tem até a presença da equipe multiprofissional, o médico solicitando, mas fique aqui também o resultado da massa muscular esquelética apendicular, menor do que 20 quilos para homem, menor do que 15 quilos para mulheres, ou o índice de massa muscular esquelética apendicular, que você vai pegar a massa muscular esquelética apendicular do resultado, e dividir pela altura ao quadrado. E também esse índice também traria uma possível prevalência aí de sarcopenia. Ou então você também pode ter uma fórmula que fica disponibilizada aqui, que é a equação de Lee. Lembrando que o índice de massa corporal do seu paciente tem que ser menos do que 30, ele não pode estar considerado acima de 30, no caso obesidade. Então, aqui também é uma forma de chegar a este índice de massa muscular esquelética apendicular, como uma maneira também de termos uma qualidade, uma quantidade de músculo deste meu paciente. Além disso, em uma quarta etapa também você pode utilizar a velocidade da marcha, onde você vai observar a lentidão quando a velocidade da caminhada é menor ou igual a 0,8 metros por segundo. Ou seja, o indivíduo ele deve caminhar a sua 4 metros de uma forma mais rápida. Se ele não consegue, justamente já demonstra aí uma certa dificuldade. Então, é interessante todo esse algoritmo, porque abre a sua visão como nutricionista, por exemplo, não somente pensando naquela triagem nutricional, da mini avaliação nutricional ou da mini avaliação nutricional reduzida, ou simplesmente na avaliação antropométrica, mas abre a sua visão no momento de se deparar com esse perfil de avaliação, principalmente utilizando pelo menos o questionário SAQ-F. Então, é uma estratégia, é uma forma também de você enriquecer a sua consulta e tornar de uma forma até melhor para visualizar quem é esse paciente que está na sua frente para ter uma possível sarcopenia confirmada. Lembrando que, como profissional da saúde, nós podemos realizar estas medidas através da avaliação multidimensional da pessoa idosa pelo SUS do nosso Ministério da Saúde. Mas, eu sempre falo, tenha muito cuidado no momento de dar um diagnóstico, né? Nós podemos trilhar e falar, olha, temos aqui uma possível sarcopenia, e sempre eu trabalho junto a médico, sempre trabalho junto ao geriatra. Mas fica uma ressalva aqui, tem muitos médicos também que não conhecem esse algoritmo, esse questionário. Então, profissionais da saúde, educadores físicos, fisioterapeutas, enfermeiros, vale muito a pena termos acesso a esse algoritmo para, de novo, aumentarmos a nossa visão reflexiva frente ao paciente que está à nossa frente. Com todo este aporte de avaliação de nosso paciente idoso, parto agora para um ponto muito importante, que é o nosso mundo da alimentação. E como nutricionista, é claro que eu tenho que trazer à tona a importância das proteínas nesse processo, né? E temos aqui as recomendações proteicas para os nossos idosos. Os idosos praticantes de exercício físico, os idosos com doenças crônicas e os idosos até mais desnutridos, podendo variar de 1 grama por quilo de peso por dia até o dobro disso, 2 gramas por quilo de peso. E, novamente, seguindo as recomendações para o diagnóstico e tratamento da sarcopenia no Brasil, nós temos até algumas sugestões, né, possibilidades de recomendações proteicas, de 1 a 1,2 gramas, aquele idoso, no caso que eu trabalho, o idoso saudável, idoso preventivo, que nós estamos ali promovendo uma qualidade de vida, né? Então, de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso. Se você já entra em uma situação mais crônica, uma situação mais aguda, isso já pode chegar a 1,5 gramas por quilo de peso e, logicamente, chegando até o dobro. E acho interessante porque muitas vezes nós temos que ter muita atenção na capacidade renal deste idoso que está na nossa frente,
podendo mesmo assim ficar em torno de 0,8, que seria aquele normoproteico num limiar menor, mas 0,8 gramas por quilo de peso não seria aqui o dialítico, mas não se esqueçam de olhar seu perfil de ureia, creatinina, taxa de aglomeração, taxa de filtração glomerular, perdão, mas para termos uma noção deste idoso, mais uma vez, deste pacientinho que está à sua frente, o quanto que eu vou prescrever, o quanto que eu vou ter de nutrientes, de proteína para ele. E, logicamente, não adianta só fazermos uma conta, 70 quilos, 1,2 de gramas por quilo de peso, por volta de 70, 80 gramas de proteína, mas não se esqueçam da distribuição das proteínas nas refeições ao longo do dia. Café da manhã, principalmente as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, termos aí a proporção dessas quantidades proteicas. É interessante porque na minha prática, e fica a dica aqui para você, a sugestão também, muitas pessoas têm dúvidas de quanto consumir de proteína. Acabei fazendo uma orientação muito simples. Contém um ovo, 6, 7 gramas, em 200 ml de leite, 6, 7 gramas, em 100 gramas, 150 gramas de carne, 20, 25 gramas de proteína, para a pessoa entender o que é. Numa concha de feijão, 4 gramas de proteína. O que significa isso para a pessoa realmente, para o indivíduo, para o paciente, ter uma noção, não é fazer cálculo, nada disso, mas compreender como seria. Os iogurtes, por exemplo, hoje temos uma gama imensa de iogurtes hiperproteicos, como distribuir isso no meu café da manhã, por exemplo, ou até mesmo no lanche da noite, mesmo aquele paciente que não consome muita carne à noite, carne que eu digo, peixe, frango, carne vermelha, enfim. Nós vamos adaptando essa realidade aos nossos pacientes, mas é importante termos noção desse perfilzinho de ingestão de recomendação proteica. A sarcopenia, ela tem uma etiologia multifatorial que nós vimos lá atrás também, né? E dentre toda essa etiologia, uma diminuição da síntese, né, da proteína muscular. E a leucina, ela está um aminoácido que está diretamente relacionado a essa resistência anabólica, ou seja, ela pode melhorar essa síntese da proteína muscular, porque ela atua diretamente na mTOR, que está diretamente ligada à síntese proteica. Então, muitos estudos têm sido realizados com a presença do aminoácido leucina nesse conceito. Né? Este aqui, por exemplo, ele traz o quanto que houve uma melhora da formação, da síntese da proteína muscular, juntamente tanto em idoso quanto em jovens, a partir do momento que tem a presença da leucina a mais nesse contexto. Né? Um outro estudo também mostra essa melhora da aceitação do paciente juntamente com a proteína nesse sentido da alimentação. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer aqui a você, né? Qual a melhor fonte proteica para melhorar ou manter a massa muscular no nosso idoso? Porque a individualidade, né, a digestão de cada um é muito particular, a gente tem que observar muito isso. Então, a maior digestibilidade, absorção, disponibilidade de aminoácidos, tudo bem, temos a presença da proteína do soro do leite aí, que é o whey protein, mas tem pacientes que não toleram mesmo o isolado, porque dentro do whey protein nós temos o isolado, o hidrolisado e o concentrado, por exemplo. O isolado, o próprio nome já diz, isolado, é só a proteína, não tem lactose, mas muitos pacientes não toleram nem o isolado, então a sugestão é observe cada caso muito de perto, né? Mesmo que você tenha um whey protein enriquecido, por exemplo, com leucina, mas não se afete só nisso. Uma alimentação equilibrada é importante nesse ponto, né? Rosana, mas à noite meu paciente não consegue comer, eu tenho que fazer como se fosse um shake, uma vitamina ou um iogurte. Observe, mais uma vez, existem boas marcas no mercado, as proteínas ofertadas muitas vezes na forma líquida são sim até melhores toleradas, né? Melhor tolerância. Vai depender. Então, aqui eu trago a vocês as recomendações de proteína, o que a gente pode utilizar, os trabalhos mostrando leucina, né? Tem vários, né? Mas, de qualquer maneira, vale a pena aí sempre, né? A individualização das orientações. Do ponto de vista de calorias, a mesma coisa, né? Nós temos, muitas vezes, a obesidade sarcopênica. Em alguns casos, eu tenho alguns pacientes nesse sentido.
são idosos acima do peso, mas infelizmente com aquela distribuição de gordura na região abdominal, as pernas fininhas, quase com baixa massa muscular, faço a circunferência da panturrilha, dá na trave ali, né, 33, 32, né, mas, de novo, a individualização. Idosos com obesidade, normalmente meio quilo por semana, de uma forma ponderada, né, mas a gente tem visto aí, inclusive, posicionamentos do quanto que é importante a diminuição de 5, 8, 10% de peso num caso de obesidade, para justamente prevenir aí doenças crônicas não transmissíveis, né? E no caso, os idosos com baixo peso ou os idosos com peso adequado, você vai mudando essa proporção calórica. No caso proteína, nós observamos, no caso das calorias, e temos também alguns pontos importantes envolvendo a vitamina D. Baixos níveis de vitamina D também, alguns estudos mostram menor força muscular e menor instabilidade corporal, justamente levando a quedas. E 60% dos nossos idosos apresentam um déficit de vitamina D. E na população mundial isso também não é muito diferente. E aí, justamente trazendo, né, para ter uma ideia aqui no Brasil, né, eu trago esse slide que eu fico boba de ver o quanto que temos 77% no Brasil aqui, a população com baixa vitamina D. E, logicamente, do ponto de vista de nutrição, de alimentação, de alimento, temos os alimentos fontes de vitamina D. O salmão, a sardinha, os cogumelos são excelentes fontes de vitamina D, né? Aí temos aqui, por exemplo, o próprio ovo, né, a gema do ovo, apesar de ser pouco, 20 unidades internacionais, comparado aí com 100 gramas, por exemplo, de salmão, né, o quanto que vai fornecer de vitamina D. Então, vale a dica também de observarmos a alimentação dos nossos pacientes, como estão no ponto de vista de alimentação. E, recentemente, uma revisão sobre o posicionamento dos valores, né, da vitamina D, das concentrações de vitamina D, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e, de novo, aí temos observado cada vez mais os pacientes com uma deficiência de vitamina D nos seus exames. Estudo randomizado, por exemplo, com 60 idosos sarcopênicos, demonstrou que, além de uma dieta hiperproteica, 22 gramas, aliás, além de uma ingestão a mais, né, de 22 gramas de proteína, também com vitamina D, melhorou a sarcopenia, né? Um outro estudo também aqui mostrou, né, que uma ingestão de vitamina D associado com 1 grama por quilo de peso de proteína por dia, também uma melhora no aumento da massa muscular dos pacientes idosos, né, dos idosos com sarcopenia. Então, falamos aqui da proteína, falamos um pouquinho das calorias, da vitamina D, e o que ainda tem se estudado, é recente, mas também a creatina. A creatina tem sido muito estudada sob vários aspectos, né? Mas principalmente é interessante porque tem feito a correlação da creatina com maior aumento de força onde? Nos membros inferiores, que é de suma importância para os nossos pacientes idosos, né? Os grupos musculares na parte inferior do corpo são mais afetados negativamente durante esse processo de envelhecimento. Haja visto a importância daquela avaliação, né, que senta e levanta, juntamente à circunferência da panturrilha. Então, é interessante, 3 gramas por dia de proteína, alguns estudos trazem essa orientação, mas, de novo, não é para sair aí prescrevendo creatina para todo mundo, mas justamente os estudos estão direcionando aí um pouquinho nesse conceito de observar a possibilidade, sim, de incluir também a creatina na alimentação dos nossos pacientes. Vamos refletir um pouquinho sobre o assunto, né? Já que o tema nosso é promover mais vida aos nossos anos, né? E tudo isso que eu falei, né, trazendo um pouquinho desde a triagem nutricional, desde o nosso cuidado com a alimentação dos nossos pacientes, né? Muitas vezes o paciente, quando me recebe na casa dele, o paciente quando passa com um nutricionista, eles ficam pensando, o que essa nutricionista vai me dizer? Né? Justamente é algo importante, porque pontos importantes para ser
para levar em consideração no atendimento nutricional, no idoso, principalmente no idoso ativo. Você, nutricionista que está assistindo esse vídeo, essa aula, preste atenção em algumas questões que justamente são de suma importância com os nossos pacientes idosos. Esse paciente, ele tem uma perda de autonomia, por exemplo, para comprar os alimentos que eu estou orientando? Ele tem condições financeiras? Como que está? Porque tem muitos pacientes que têm a aposentadoria dele voltado para a compra, infelizmente, de medicamento, ou voltado a sua aposentadoria para ter um convênio médico, ou seja, realidade de vida no momento de orientar. Muitas vezes o paciente precisa de um familiar para realizar as compras. Então, essa lista de compras, muitas vezes, que eu vou fornecer ao meu paciente idoso, para quem é, na verdade? É para ele mesmo? Quem vai comprar? Ele tem essa autonomia sobre vários aspectos? Outro ponto importante também, né? Quem prepara esse alimento, ele vai fazer sozinho? Ele tem essa capacidade? No meu caso, muitas vezes, a paciente tem ou um cuidador, ou então até mesmo a funcionária dela, a cozinheira, participa da consulta. Então, isso é importante. Eu brinco, não delirem, né? A orientação deve ser mais voltada possível para aquele seu pacientinho. Então, de novo, ele tem condições de preparar os alimentos ou até mesmo de comer sozinho? Ou até indo além, ele come sozinho? Ele gosta disso? Como que é a alimentação dele, né? Perda de apetite, como falei lá no início, diminuição da sensação de sede, a percepção da temperatura do alimento. Muitas vezes são detalhes que podem comprometer diretamente a boa alimentação desse nosso paciente idoso, né? Um ponto importantíssimo, perda da visão. O paciente às vezes não enxerga direito o que tem na geladeira, ou então ele não vê direito a data de validade, né? Na hora de preparar o alimento, ele consegue enxergar, né? Capacidade olfativa, né? Ele não sente mais o cheiro direito, ou então, até mesmo interessante, né? A mastigação, né? Ele tem a prótese, isso tudo eu já falei anteriormente, né? Os problemas digestivos. E um ponto importante, você, profissional da saúde, você, nutricionista que está assistindo esse vídeo, olho no olho. Na hora que estamos orientando os nossos pacientes, tomar cuidado, se ele, mesmo que ele não esteja, ele esteja com alguém junto durante a consulta, sempre olhe para o paciente. A consulta é para ele, a consulta é dele, ele é o seu paciente. Por mais que tenha a filha, o acompanhante, o cuidador, a funcionária do lar, a cozinheira, né? Mas o paciente, se ele está lá sentadinho, se ele está presente com você, deixa ele se tornar presente mesmo. Isso é muito importante, né? E trazendo um pouco, finalizando essa aula, essa reflexão com você, né? Sabemos que o nosso país está envelhecendo, mas está caminhando aí, como eu falo, está também nas nossas mãos, né? Políticas públicas são importantes para os nossos idosos e até mesmo como profissionais de saúde e como personal diet. Mais uma vez, eu deixo muito claro aqui o quanto que você, nutricionista, que é nutricionista e quer ser personal diet, é um nicho muito importante o atender o idoso na sua casa, na sua residência, porque ele não precisa sair da casa dele para ser muito bem atendido. Então, é algo que realmente, frente a essa pirâmide que nós observamos aqui, que não precisa nem chegar a 2040, não, viu? Pode olhar um pouquinho antes, como nós vimos, nós sabemos o quanto que é importante a nossa presença como profissional da saúde, como profissionais da alimentação, nutricionistas, promover aí e justamente entender como que estamos enxergando esse envelhecimento. Eu brinco, a aposentadoria fisiológica está acumulando o quê? Como que esse paciente está? Está acumulando dinheiro, está acumulando saúde, está acumulando doença? Como que está esta situação toda? E o mais importante, todos nós nos enquadrarmos nesse processo de longevidade, porque todos nós estamos envelhecendo. Mas quanto mais eu me cuido, melhor também eu vou poder cuidar do próximo. Isso é muito importante. Como envelhecer de forma saudável e feliz. Nós, nutricionistas, como podemos promover essa forma de envelhecer saudável? Jeanne Calment foi a pessoa mais velha já registrada na história da humanidade. Ela faleceu com 122 anos em 1997. É interessante porque tem acho que não é iraniano, é um indiano,
que provavelmente aí está com 124 anos, mas ainda não está completamente finalizada a documentação. A princípio ainda é a senhora Jane Kalman, que é a pessoa mais velha registrada na história da humanidade, e temos a senhora Kenny Tanaka, que fez 119 anos, dia 2 de janeiro deste ano 2022, está viva. Enfim, como que nós podemos manter vida aos nossos anos? Como nutricionistas, como profissionais da saúde, temos sim todo um aparato para ajudar os nossos pacientes. E é por isso que eu quis compartilhar com você que me assiste aqui nesse vídeo, como nós podemos, de uma forma profissional, atuar nesse processo de dar mais vida aos anos de nossos pacientes. Espero que tenha gostado. Se você gostou, dá um link aqui no meu vídeo ou então mande uma mensagem para mim que vou ficar muito feliz de responder. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.